tratam acerca da hermenêutica bíblica, tá certo? A interpretação dos textos sagrados. Então vamos ver aí quais são as regras que orientam a boa interpretação dos textos sagrados, a fim de que possamos evitar a todo custo as manipulações que levam a um falso entendimento acerca dos textos. Então vemos aí que muitas seitas, muitos aproveitadores, lançando mão de falsas interpretações acerca dos textos, conseguem construir conhecimentos heréticos, conseguem coagir o povo, e levar diversas pessoas a serem vinculados à sua forma errônea de entendimento acerca do texto bíblico. Isso porque não respeitam as regras de interpretação e com má intenção acabam conduzindo essas pessoas a um falso entendimento acerca dos textos sagrados. Então, muitos dos equívocos, muitos dos erros que têm sido cometidos em muitos grupos religiosos são decorrentes da ignorância em relação às regras de interpretação. Se houvesse mais conhecimento acerca das regras, haveria mais proteção em relação a evitar manipulações, evitar falso entendimento, evitar heresias, tá certo? E haveria muito mais respeito em relação aos textos, mais entendimento do texto e melhor proveito para todos aqueles que buscam conhecimento acerca das páginas das Santas Escrituras. Então, a hermenêutica torna-se uma ciência fundamental no sentido em que ela conduz, ela orienta uma boa, uma clara, objetiva interpretação dos textos de acordo com aquilo que eles dizem de fato e não de acordo com o que diversas pessoas pretendem encontrar ali, muitas das vezes manipulando o seu significado, usando para isso de muitos subterfúgios. Então o hermeneuta, ele busca sempre se livrar dessas práticas e ele busca sempre a verdade do texto sagrado. Aspectos gerais da hermenêutica. Hermenêutica, o termo hermenêutica provém do verbo grego hermeneuei, conforme está aí, hermeneuei, e significa declarar, anunciar, interpretar, esclarecer e, por último, traduzir, que tem sido um termo mais moderno. Significa que alguma coisa é tornada compreensível ou levada à compreensão. Alguns defendem que o termo deriva do nome do deus da mitologia grega Hermes. Então ela toma emprestado esse nome desse deus da mitologia grega, deus Hermes. O mensageiro dos deuses, a quem os gregos atribuem a origem da linguagem e da escrita, considerado o patrono da comunicação e do entendimento humano. O certo é que este termo originalmente exprimia a compreensão e a exposição de uma sentença dos deuses, a qual precisa de uma interpretação para ser apreendida corretamente. Encontra-se desde os meados do século XVII e XVIII o uso do termo no sentido de uma interpretação, tá certo? Uma interpretação correta e objetiva da Bíblia. Spinoza é um dos precursores da hermenêutica bíblica. Inclusive, Spinoza, no seu trabalho de precursor, dessa ciência da hermenêutica, ele, na verdade, obteve muitos problemas para si, de tal modo que foi excluído do grupo de judeus a qual pertencia, porque ele era judeu, foi excluído de frequentar as sinagogas e de participar do grupo no qual estava inserido, porque ele começou a introduzir regras gramaticais de interpretação com relação à leitura do Antigo Testamento, com relação ao ensino do Antigo Testamento. Então, ele inserindo essas regras gramaticais, ele passou a limitar as possibilidades de interpretação, dando então uma interpretação mais técnica, uma interpretação com pressuposto científico. E isso entrou em choque com o tipo de teologia praticada pelos rabinos da época, que buscavam interpretações ao seu bel prazer, vamos dizer assim, não tão desconexos da realidade do entendimento bíblico, mas obtinham daquele texto diversos pontos de vista, diversas interpretações diferentes, a partir da intenção com que eles liam aquelas páginas, aqueles textos. E Spinoza passou a limitar essa atuação, estabelecendo regras de interpretação, regras de hermenêutica. Com isso entrando em choque com as lideranças da época e sendo excluído por eles da comunhão deste grupo, ao qual pertencia. Então vemos aí no exemplo de Spinoza
já algum dos riscos da prática da hermenêutica. Se o hermeneuta é sincero na sua prática de interpretação do texto sagrado, se ele é honesto na sua interpretação, ele pode vir a ter conflitos, a ter problemas com algumas pessoas que pretendiam ter a liberdade total de manipular aqueles textos conforme os seus interesses. Então vemos aí um entendimento preliminar acerca do que é a prática da hermenêutica. Então, conforme é dito aí nesse quadro que colocamos, o termo hermenêutica, ele busca sua origem nesse personagem mitológico chamado Hermes. E o interesse não é tratar acerca deste mito, porque, como já é bem conhecido até dos próprios gregos que conviviam com ele, é um mito, está desprovido de verdade, está desprovido de verdade objetiva, né, de plano de realidade. Ele está no plano do mito apenas. Agora, este mito expressa uma realidade, ele expressa vamos dizer assim, ele simboliza, né? Ele dá um certo sentido a esta prática. Então, do que fala esse mito? Qual era a prática desse Hermes? Era captar a mensagem do divino, né, dos deuses, e esta mensagem dos deuses precisava ser comunicada ao ser humano. Então, uma vez que os deuses estão num plano superior, em condições bastante superiores aos seres humanos, a sua linguagem também está num nível, está num patamar superior. Com isso, os seres humanos não têm acesso direto a esta mensagem. É aí onde surge a figura do Hermes. O Hermes tem conhecimento do mundo divino, ele conhece, ele entende, ele consegue absorver aquela mensagem e consegue interpretar essa mensagem de tal modo que possa ser compreendido pelos seres humanos. Então esse mito, ele fala acerca deste personagem, e esse personagem presta então o seu nome e o seu significado a esta prática, a prática do hermeneuta. A pessoa que, com os recursos necessários, compreende o texto na sua complexidade, no seu significado, e traz então o entendimento da realidade daquela mensagem. Ou seja, ele faz a ponte, estabelece o elo entre aquele que comunica e aquele que precisa ouvir esta comunicação, tornando possível o seu entendimento. Tá certo? Então a única coisa que interessa para que estejamos guardando acerca do Hermes é simplesmente essa característica da pessoa que tem compromisso, a pessoa que tem honestidade em relação à mensagem, que tem o empenho em compreender a mensagem na sua realidade, naquilo que ela fala, na sua verdade, e tornar esta verdade cognoscível, vamos dizer assim, tornar ela possível de compreensão, para que as pessoas que estão afastadas daquela realidade possam mesmo assim ter acesso a ela. O hermeneuta torna possível o acesso à mensagem, tá certo? Aquilo que tem que ser comunicado. Então é daí onde surge esse nome, é daí onde toma emprestado esse termo. Não da questão mitológica, que tem que ser deixada, tem que ser esquecida, vamos dizer assim. Não tem tanta importância. Mas sim a questão do significado, é aí onde ganha importância. A questão do significado. O significado é profundo e é bastante importante. O significado da função desse personagem. Tornar a mensagem compreensível. Então, quando o hermeneuta toma consciência do seu papel, da seriedade do seu papel, qual é a sua missão, ele vai então desempenhar esta missão, desempenhar esse papel de forma bastante importante e de forma bastante comprometida. Ele tem compromisso com a verdade. A definição, conforme a apostila diz, o termo hermenêutica vem do grego hermeneutikos, que significa interpretação ou arte de interpretar. O vocábulo grego hermeneutes significa intérprete. Essa palavra deriva-se do nome Hermes, que era tido como mensageiro divino, intérprete dos deuses, e que também era deus da eloquência, que os romanos chamavam Mercúrio. Então havia essa ligação entre o deus Hermes da cultura grega e o deus Mercúrio da cultura romana. Então é bem sabido que o mundo grego foi dominado pelo Império Romano, só que os romanos adotaram para si muito da cultura grega.
Então havia um intercâmbio, vamos dizer assim, entre as deidades da cultura grega com outros deuses da cultura romana. Então pode-se fazer uma conexão entre Hermes e Mercúrio. E é interessante, né, já falando sobre Spinoza, vemos que essa questão aí de Hermes e de Mercúrio está relacionada com o contexto bíblico. Quando, por exemplo, Paulo e Barnabé, pregando em cidades de cultura grega, greco-romana, ao pregarem e ao Senhor Jesus realizar milagres por meio deles, a população vendo aqueles sinais, não tendo conhecimento do Deus verdadeiro, eles tomam aqueles dois personagens por Mercúrio e Júpiter. Então dizem que Paulo é Mercúrio e que Barnabé é Júpiter. E ao qualificar Paulo como Mercúrio, há um significado muito profundo nisso. Por que atribuir a Paulo essa deidade? Dizer que Paulo era o Mercúrio na situação e Barnabé era Júpiter. Temos aí, por exemplo, na figura de Júpiter, é o deus principal do panteão romano, que é equivalente ao Zeus do panteão grego. Temos aí figuras distantes da sociedade, figuras incomunicáveis, né? Figuras que não estavam interagindo com os seres humanos. E aí, de repente, na situação, quem estava pregando era Paulo, conforme o texto bíblico nos diz. E Barnabé não estava necessariamente comunicando a eles, apesar de estar presente e os dois, e o Senhor Jesus operar milagres por meio dos dois. Então o povo leu aquele quadro como sendo Barnabé aquele ser incomunicável, né, Júpiter, e Mercúrio aquele ser que tornava a mensagem de Júpiter inteligível, que comunicava às pessoas. Então tomaram Paulo por Mercúrio, o mesmo Hermes. Então já a questão da hermenêutica sendo aplicada a Paulo, só que de uma forma, claro, equivocada, de uma forma errônea. Tanto que os dois apóstolos rasgaram suas vestes, se jogaram no meio do povo e disseram que eles não são deuses, eles estão ali para pregar acerca do Senhor Jesus, este sim, o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Mas então, quando fazem essa afirmação, são acusados pelos sacerdotes dessa religião pagã e são açoitados, né, são espancados quase que até a morte. Mas perseveraram na pregação da palavra de Deus. E hoje o hermeneuta realiza a tarefa que Paulo estava realizando, tornar a mensagem inteligível, tornar a mensagem clara, né, e compromisso com a fidelidade à verdade das escrituras sagradas. Então é daí onde deriva-se a questão do hermeneuta, tá, e do Hermes. E aí dentro da questão da hermenêutica temos pelo menos duas características muito importantes dessa prática. Temos a característica da hermenêutica enquanto ciência e enquanto arte. Enquanto ciência, podemos dizer que a hermenêutica ela tem regras, e regras bastante rígidas. Por exemplo, a questão das regras gramaticais. Vamos ver aí quando uma das ferramentas utilizadas pela hermenêutica é a filologia, que analisa o texto. Aí vamos ver os léxicos que tratam da língua hebraica e aramaica e o léxico que trata da língua grega. E vamos ver as análises textuais, que estão submetidas a regras bastante rígidas. Então, dentro desse aspecto da hermenêutica, vemos a hermenêutica enquanto ciência. A hermenêutica enquanto ciência tem regras e é necessário que essas regras sejam respeitadas. Pense numa casa, numa empresa, numa igreja desprovida de regras, onde qualquer pessoa entra, faz o que quiser, modifica o ambiente, fala o que quiser, prega o que quiser, trabalha, não trabalha, faz conforme lhe der na telha. Será que esses ambientes, seja a empresa, seja a casa, seja a igreja, iam permanecer? Iam ser sustentados num mundo sem regras, numa total anarquia? Com certeza não. Iam ser rapidamente destruídos. Agora pense com relação às escrituras sagradas. A escritura sagrada sendo manipulada, sendo usada, entregue na mão de diversos tipos de pessoas, com N interesses, sem que haja qualquer regra de interpretação. Pense nos prejuízos que podem ser causados à sociedade. A palavra de Deus, nela há poder para levantar um homem da sarjeta e fazer ele se assentar no meio dos príncipes, como diz mesmo a Escritura. Mas também tem poder para levar à decadência, quando usada de forma incorreta. Com isso vemos, por exemplo, as grandes mortandades, né? Vemos aí as guerras, vemos aí os assassinatos, as perseguições que foram empreendidas com suposta base bíblica,
né, quando na verdade era simplesmente a manipulação de determinado grupo ou até de determinado indivíduo que pretendia simplesmente esconder suas ações debaixo de uma pretensa autorização por parte da Escritura Sagrada, quando na verdade era simplesmente interpretação incorreta, era simplesmente manipulação para atender aos seus interesses. Com isso vemos, por exemplo, grupos hereges que causaram e causam muito prejuízo à sociedade de hoje. Vide aí as testemunhas de Jeová, que profetizaram por várias vezes, que analisaram os textos sagrados e manipularam a interpretação e levaram muitas pessoas a acreditar que Jesus viria em tal data, né, dizendo eles que haviam achado uma forma de calcular a vinda de Cristo. Quantas pessoas não deixaram seus empregos, quantas pessoas não deixaram seus cursos de faculdade, não venderam seus bens e se reuniram junto com este grupo para aguardar então a vinda e foram frustrados ao ver que aquilo não se concretizou. Quem está errado aí não é a palavra de Deus, mas sim o grupo que manipulou a palavra de forma incorreta e não respeitou as regras de interpretação, mas leu na Bíblia o que quis ler ao seu bel prazer. E aí temos a Adventistas do Sétimo Dia, que também entrou em tais práticas. Vemos até hoje o Testemunho de Jeová com outras aberrações de interpretação. Tudo isso decorrente de desrespeito às normas de interpretação do texto sagrado e principalmente manipulação para que ela atenda aos seus interesses. Vemos aí muitas igrejas dentro do grupo dos neopentecostais pregando a teologia da prosperidade, levando pessoas a vender tudo que tem e entregar no altar, tentando manipular Deus, tentando barganhar com Deus. Tudo isso decorrente de uma interpretação manipulada. Grupos que estão enriquecendo a si mesmos, pastores que estão enriquecendo seus erários em cima da ingenuidade de muitas pessoas. Se elas conhecessem a Bíblia Sagrada tal qual ela é, não se deixariam manipular por tais pessoas. Por isso a seriedade do estudo da hermenêutica bíblica. A hermenêutica enquanto ciência tem regras específicas, rígidas, mas a hermenêutica enquanto arte tem liberdade interpretativa. Então, por exemplo, o hermeneuta vai analisar personagens que estão em época distante da nossa, que estão em contexto social diferente do nosso, tá certo? E que estão dentro de um âmbito social, né, um âmbito espiritual também, diferenciado do nosso. Por isso, este homem tem que ser analisado de acordo com a sua época. Então a sua afirmativa, né, aquilo que foi dito através que foi escrito, né, dos seus ditos, das suas palavras, das suas ações, tem que ser analisado de acordo com a sua época e reinterpretado para que o homem da nossa época possa captar o significado da mensagem, respeitando a situação em que ela foi pronunciada, a situação em que ela foi vivenciada. Por isso a hermenêutica tem regras rígidas de interpretação textual, mas tem regras maleáveis, né, possibilidades de interpretação mais livre para, por exemplo, a interpretar a alta crítica textual, por exemplo, que analisa o contexto histórico gramatical, tá certo? Então ela analisa esses personagens, aquilo que eles falaram, aquilo que eles fizeram, aquilo que se escreveu acerca deles, de acordo com o seu contexto e com a sua época. Então a hermenêutica tem o lado ciência, mas também tem o lado arte. Divisão da hermenêutica. Em teoria, podemos dividir a hermenêutica em duas subcategorias: a hermenêutica geral e a especial. Por hermenêutica geral, referimos-nos ao estudo das regras que regem a interpretação do texto inteiro. Nesse estudo são incluídos os tópicos das análises histórico-cultural, léxico-sintática, contextual e teológica. E por hermenêutica especial, nos referimos ao estudo das regras que se aplicam a gêneros específicos, como parábolas, alegorias, tipos, profecia e etc. Então, vemos aí as diversos campos de atuação da hermenêutica. Então, dentre os objetivos do hermeneuta, temos preservar a fidelidade ao texto, tá certo? O hermeneuta não é fiel a uma determinada denominação, ele não é fiel a um postulado teológico, ele não é fiel a um determinado grupo, ele é fiel ao texto. Ele tem um compromisso muito sério com o texto. Então, muitas das vezes, um grupo adota determinada prática, e essa prática é válida nesse grupo, mas não necessariamente ela é respaldada pelo texto.
Então a hermeneuta tem que ter bastante sinceridade, bastante coragem para continuar sendo fiel ao texto, daquilo que ele diz, daquilo que o autor disse, da intenção do que ele estava falando, tá certo? Nos objetivos que ele tinha. Então ele tem que elucidar esse texto sendo fiel àquilo que ele está dizendo, sem mesclar ele, sem inserir nele coisas que sejam estranhas àquilo que ele disse, tá certo? Coisas que sejam exteriores àquilo que está contido dentro daquela palavra, dentro daquela verdade. Tem que ter capacidade de interpretação, e essa capacidade deriva-se de alguns recursos. Então existem recursos humanos e recurso espiritual. No sentido do recurso espiritual, temos o compromisso do hermeneuta e a fé dele no Deus que inspirou a Escritura Sagrada. Se ele não tiver a fé, se ele não compartilhar a fé que estava presente nos autores, que levou esse texto a existir, uma vez que esse texto é canônico e inspirado, ele vai falhar na sua missão, porque ele vai estar destoando daquilo que o texto está dizendo. Ele não vai alcançar o nível, a profundidade suficiente, porque o texto foi inspirado por Deus, o texto é canônico. Então ele tem que partilhar do mesmo espírito, ele tem que partilhar do mesmo nível espiritual, para que ele possa também ler aquele texto e compreender naquilo que ele está dizendo. Capacidade de interpretação no sentido espiritual e no sentido científico, usar das ferramentas necessárias. Nós vamos ver as ferramentas à disposição da hermenêutica para proceder com a interpretação dos textos bíblicos e obter dele o significado, de acordo com aquilo que ele diz, de acordo com aquilo que ele pretende, tá certo? Então vemos aí a hermenêutica como uma grande caixa de ferramentas, e cada ferramenta tem que ser aplicada da sua forma correta. Quando o hermeneuta sabe usar bem as ferramentas, ele realiza uma boa exegese do texto e traz à tona o significado, traz à tona a mensagem tal qual ela está afirmando, tal qual ela está dizendo. Possibilidade de compreensão é o objetivo geral da hermenêutica. A exegese traz o significado e a hermenêutica contextualiza o significado, dá sentido àquilo. Com a exegese ele extrai o significado de dentro do texto. Com a hermenêutica ele aplica o significado ao contexto no âmbito geral. O objetivo da hermenêutica. O objetivo da hermenêutica é levar à fidelidade do texto, não usando de subterfúgio na interpretação do mesmo, e nem usar de engano diante do povo, tá certo? Falseando o texto, modificando o texto, omitindo o texto. O que temos muitas das vezes, além da questão das seitas que manipulam o texto, como o Testemunho de Jeová, através da torre de vigia, que imprime aquelas bíblias adulteradas, né? Adulteraram o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E eles dizem, no princípio estava com Deus, e o Verbo era um Deus, inserindo esse termo, um Deus entre colchetes, que é uma coisa completamente estranha ao texto. Não está presente nos originais, não está presente em nenhuma das cópias dos originais. É simplesmente uma inserção criminosa, é algo inserido ali por um grupo despudorado, que não respeita a verdade do texto sagrado. E com certeza